Continuando os nossos estudos de teoria do conhecimento, epistemologia, vamos falar um pouquinho do período da patrística, um período filosófico em que a filosofia é usada para justificar aquilo que já é afirmado pela teologia, pela fé. Ela tem características apologéticas, ou que seja, de defesa, de incentivo. No caso aqui, apologia dos valores cristãos. Como eu dizia, a filosofia serve para justificar a fé. Daí a ideia de filosofia escrava da teologia. Filosofia ancilla teologia. Ela é conduzida, este período, pelos chamados padres da igreja. Daí se é chamado de patrística. Quem que eram esses? Aqueles que conheceram, pessoas que conheceram aqueles que conviveram com os apóstolos. Se diziam assim e queriam propagar a fé cristã. Veja que na patrística a filosofia, e eu recordo aqui, é utilizada para traduzir o que a religião, a fé cristã em ascensão tinha para dizer. Então os filósofos antigos clássicos são usados para explicar conceitos que a teologia cristã ainda não tinha um vocabulário próprio. Tem vários nomes famosos desses padres desse período da patrística, de padres da igreja. Clemente, Justino, Gregório, mas o grande nome e o destaque da aula de hoje, Agostinho de Hipona. O pai dele era patrício, romano, a mãe era católica, fervorosa. Ele era adepto do maniqueísmo, tudo que existe em função do seu oposto. Existe uma necessidade de completude e equilíbrio entre bem e mal, duas faces de uma mesma existência. Ele estuda retórica e se torna um grande expoente da arte de perguntar e responder. E ele começa a praxis dele influenciado pelo neoplatonismo por Plotino. Lembra que Plotino consegue dar um certo equilíbrio entre a ideia de diversidade e unicidade de Platão, do sensível e do inteligível a partir do uno, uma essência única da qual todos nós somos partícipes. Ele entra em embates a convite do monarca romano contra o bispo de Milão, Ambrósio, para os católicos, chamado Santo Ambrósio. E também com as críticas que esse bispo fazia ao pelagianismo. Teremos uma aula só sobre pelagianismo. E aí ele acaba perdendo os debates com Ambrósio, e diante de tudo aquilo, vendo que a filosofia dele não respondia às questões mais urgentes da vida e do sentido, ele entra em crise existencial. E agora ele entra em contato com o bispo Ambrósio, não como um combatente, mas como alguém que vai torná-lo ele iniciado no caminho da conversão. E aí ele adapta as teorias de Platão ao cristianismo. Daí a afirmação que ele cristianiza Platão. Porque depois de se converter ao cristianismo, tornar católico, cristão, ele, não é que ele faz Platão ser cristão. Ele adapta a teoria de Platão ao cristianismo. Daí dizer que ele deu uma nova roupagem ao platonismo. Para ele, o conhecimento é instável quando se trata de objetos sensíveis, exteriores àquele que conhece, o sujeito cognoscente. Os objetos agem sobre o corpo. O corpo, o sensível, é passivo no processo do conhecimento. Logo, no processo do conhecimento, quem é ativo é a alma. É ela que percebe essas modificações e ela que produz objetos semelhantes àqueles que foram vistos, captados, por correspondência às sensações e promove imagem na mente. Ou seja, senti, captei a ideia deste texto. Depois, a minha alma produz esse mesmo texto na mente como se ele tivesse uma segunda existência agora dentro de mim. O conhecimento estável e verdadeiro é aquele que trata do não sensível, do eterno e imutável. Por exemplo, a matemática. É um conhecimento verdadeiro porque 2 mais 2 são 4 aqui ou em qualquer lugar do mundo. O conhecimento sensível não garante alcance da verdade. Por quê? Porque ela é algo pleno. E o homem, que é imperfeito e imutável, não tem em si mesmo essa plenitude. A verdade, portanto, para Santo Agostinho, é conquistada com aquilo que ele chama de doutrina ou teoria da iluminação. Eu chego à verdade iluminado por Deus. A alma traz em si um conhecimento da verdade. Lembra aqui a reminiscência de Platão. Tá vendo como que ele utiliza da teoria de Platão? Eu fico recordando que já vivi no inteligível. Mas aí a gente precisa de uma iluminação divina para tornar isso inteligível, palatável, dizível para nós.
Pela iluminação, o homem contempla as ideias e as formas que em si estão presentes na mente de Deus e dão sentido para o mundo que também é criação de Deus. Por isso que a gente vai ver o texto que diz que soprou e deu vida. É como se já existisse a realidade, mas sem o sentido dado por Deus. É Deus que dá essa realidade. E essa criação. Criador de tudo. Ele cria e ao mesmo tempo dá sentido. A teoria do conhecimento de Santo Agostinho se preocupa em dar provas racionais da existência de Deus. Daí ele fala de um período de grande defesa da fé e de apologia do crer para entender e entender para crer. O famoso credo ut intelligam, ut eligo ut credam. Crer para entender, entender para crer. Fé e razão, uma dependente da outra. Ele também trabalha com a ideia do porquê não se deve opor fé e razão, porque ambas colaboram para a plenitude do ser humano. Por hoje é só.